Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 até o 32. Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós leremos do versículo 11 até o versículo 32. Novamente eu lerei os versículos ímpares e peço que os irmãos leiam os versículos pares. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 até o 32. O texto então nos diz assim: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Oremos mais uma vez. Pai, tua palavra foi lida, será exposta. Que o Senhor atente, ó Deus, nossos ouvidos, nossas mentes, nossos corações para a tua palavra. Que possamos, ó Deus, sair daqui mais cheios do teu Santo Espírito, moldados mais e mais à imagem de Cristo Jesus. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto muito conhecido de todos nós. E o Evangelho de Lucas é o único que traz essa parábola. A parábola do filho pródigo só está
registrada no Evangelho de Lucas. E por mais que nós tenhamos o nome dessa parábola como a parábola do filho pródigo, e lembrando que esse texto em negrito acima das nossas Bíblias, ele não existe no original. Na verdade, no original nem existem versículos, nem a divisão por versículos, nem capítulos. Isso foi feito para facilitar nós encontrarmos os textos da Bíblia. Seria muito estranho eu chegar aqui e falar: irmãos, vamos abrir lá no livro de Lucas, na parte que começa assim: continuou certo homem, tinha 2 filhos. Seria muito difícil de achar. Então, de maneira sistematizada, nós temos capítulos, versículos e esses textos em cima que separam alguns temas. A ideia é que eles tivessem alguns temas que nos ajudassem a entender o texto. Porém, em alguns casos, e eu vou defender um pouco hoje, que essa parábola não é sobre o filho pródigo, ou o filho gastador, o filho esbanjador. Essa parábola é sobre o pai. Jesus não está tratando do filho. O filho tem uma grande importância nessa parábola, mas Jesus ele está tratando sobre o pai. Ele está mostrando sobre o pai nessa parábola. E lembrando que as parábolas, elas não eram contos inventados. Jesus observava situações do cotidiano que aconteciam e usava essas situações para trazer ensinamentos àqueles que estavam ouvindo. Então, se nós pararmos para olhar o Evangelho de Lucas, Lucas ele separa os acontecimentos do seu Evangelho em temas. Então ele faz separação por temas. Nós vemos muitos temas parecidos nos versículos anteriores e alguns versículos seguintes. Então, nós vemos que essa separação de Lucas, nesse capítulo 15, ele está mostrando a alegria de algo ou de alguém que estava perdido e foi encontrado. Porque nas 3 parábolas que nós encontramos no capítulo 15, nós vemos o seguinte acontecimento, a seguinte sequência: algo ou alguém se perdeu, foi encontrado, e após encontrar, a pessoa que encontrou aquilo reúne amigos e familiares e vizinhos e festeja com alegria. E a conclusão que Jesus faz das parábolas é que essa alegria é sobre o júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Nós podemos ver isso na parábola da ovelha perdida, na parábola da dracma perdida, onde um objeto ou um animal se perdeu, foi encontrado, e então nós temos no versículo 7, no versículo 10, quase que o mesmo texto. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Versículo 10. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, Jesus aqui, ele está com uma ideia muito clara daquilo que ele está falando na parábola do filho pródigo. Porque a ideia, a sequência da parábola é basicamente a mesma. O filho se perde nos prazeres do mundo, é encontrado, o pai, ou retorna para casa nesse caso, o pai se alegra, reúne os seus trabalhadores e festeja com alegria. A partir daí, do momento que nós entendemos que as 3 parábolas comunicam a mesma coisa, a mesma ideia central, que é a alegria pelo arrependimento de um pecador, nós precisamos entender para quem Jesus estava falando. Nos versículos 1 e 2 do capítulo 15, nós vemos 2 públicos diferentes.
Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então aí nós temos o primeiro público, publicanos e pecadores. Publicanos, aqueles que cobravam impostos, e sobre esses impostos eles colocavam uma margem a mais para eles tirarem o rendimento deles. E nós vemos aí nas redes sociais e tudo, que ninguém gosta de pagar impostos, ou muitas pessoas não gostam de pagar impostos. Imagina você ter que pagar um imposto a mais, porque aquela pessoa que cobra o imposto estava cobrando a mais para tirar o seu lucro. Então, os publicanos eram odiados naquela época por fazerem isso. E os pecadores eram aqueles que os fariseus, os escribas, os religiosos da época, consideravam como sendo pessoas que tinham uma conduta moral desprezível. Então esse era o primeiro público que se achegava para ouvir, se aproximava de Jesus para o ouvir. O segundo público que nós temos é o público que estava murmurando. E murmuravam os fariseus e os escribas dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então nós temos esses dois públicos escutando a Jesus, e nós temos esses dois públicos representados na parábola, como o filho mais moço e o filho mais velho. Então, como eu disse no início, o ponto principal dessa parábola não é o filho, é o pai. E se nós pegarmos, por que eu defendo isso? Porque nós podemos dividir em 2 ou em 3 partes essa parábola, e só um personagem dessa parábola aparece em todos os momentos. No primeiro momento nós temos o filho e nós temos o pai. E, consequentemente deste primeiro momento, a sequência desse primeiro momento é o filho se afastando e vivendo de maneira dissoluta, vivendo os prazeres deste mundo. Quando ele cai em si, nós temos o segundo momento, que é o retorno dele para casa. E quais personagens nós temos novamente? O filho mais moço e o pai. E nós temos o terceiro momento dessa parábola, que é quando o irmão mais velho ele volta e vê toda aquela festa acontecendo. E neste momento nós temos o filho mais velho, mas nós não temos o filho mais moço presente. Nós temos o pai. Nos 3 momentos, ou nos 2 momentos, se você só quiser dividir entre o filho mais moço e o filho mais velho, nós temos o pai aparecendo, mas nós temos o filho mais velho e o filho mais novo não aparecendo em alguns momentos. Então, o enfoque de Jesus nessa parábola está na misericórdia, alegria e bondade do Pai. E Jesus usa essa parábola para nos mostrar que Deus é soberano, bondoso e misericordioso ao buscar pecadores que, ao serem salvos, se alegram e geram alegria no céu pela sua conversão. Por isso que o tema de hoje é o Pai bondoso, misericordioso e amoroso que busca pecadores desprezíveis para serem seus filhos. Então, o primeiro ponto que nós temos é o do filho mais moço, o filho mais novo que se perdeu. E nós vemos a história dele do versículo 11 até o versículo 20, a primeira parte do versículo 20. E se nós pegarmos a história, nós vemos que o filho mais velho, ele possuía 2/3 da herança do pai. Consequentemente, o filho mais moço possuía 1/3 dos bens do pai. E nós vemos ele pedindo que o pai desse a ele a parte dos bens que cabia a ele. O pai ainda em vida, ele pede que o pai desse a herança para ele, e o pai então reparte os haveres. Só que o pai reparte entre os dois. O texto aqui ele diz: e ele lhes repartiu os haveres. Então o pai repartiu para o filho mais velho e o filho mais moço. O filho mais moço, ele poderia vender essas propriedades, esses bens, mas o comprador só poderia tomar posse
do que ele comprou a partir do momento que o pai morresse. Então ele não poderia desfrutar desse patrimônio o comprador não poderia desfrutar antes do pai morrer. E se nós olharmos, essa era uma prática incomum de acontecer naquele tempo. O pai dá aos seus filhos o seu patrimônio da maneira como foi relatada na parábola. Mas é isso que Jesus percebe, vê acontecendo, e é isso que Jesus está relatando. E a partir disso nós temos o que acontece com o filho mais moço, o desdobrar dessa história. O filho mais moço, a partir disso, nós vemos no versículo 13, que ele se perde, ele ajunta tudo o que era seu, vai para uma terra distante e dissipa, ou seja, ele acaba com todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, o filho mais moço, ele se perde no modo de vida que ele passa a levar. Ele abandona o que ele possui com o seu pai, ele se afasta do seu pai geograficamente, fisicamente. Por quê? Porque ele queria viver a vida do modo dele, de maneira dissoluta, ou seja, de maneira devassa, de maneira libertina. E nos versículos 14 e 15 nós vemos o resultado dessa vida dele. Ele, então, começa a passar necessidade, porque o país para onde ele foi estava passando por uma grande fome, e ele, então, vai e se agrega a um dos cidadãos daquela cidade para trabalhar para aquela pessoa. E é interessante que nós notarmos que de filho do dono das terras, aquele que tinha trabalhadores, ele passa a ser então um trabalhador para um estrangeiro. E ele então, precisando de algum trabalho para se sustentar, vai trabalhar guardando porcos, cuidando de porcos. Os irmãos mais atentos ao Antigo Testamento vão perceber, vão se lembrar que o porco era considerado um animal imundo na cultura deles. Então, nenhum judeu aceitaria trabalhar cuidando de porcos com boa vontade. Para nós vermos o nível de necessidade que aquele filho chegou. Ele passa a cuidar de um animal imundo com um objetivo: se alimentar daquilo que os porcos comiam. Então, ele buscava comer as alfarrobas, que eram dadas para esses animais imundos, porém ninguém dava nada a ele. O que é uma alfarroba? Alfarroba é uma planta, um alimento, parecido com vagem. Só que a vagem é verdinha, mas você vai pegar ela é mais compridinha. A alfarroba ela é mais achatada, ela tem um tom mais amarronzado. E ela é menorzinha, tem um espaço maior entre uma alfarroba e outra. E o que então nós temos a partir disso? É uma fruta, um vegetal, na verdade, muito comum daquela região e que era muito usado na criação de porcos, na alimentação de porcos, porque dava um gosto diferente na carne. Em muitas culturas, ele é usado para substituir o cacau. Então, a partir disso, o que nós temos é que esse filho vai tentar se alimentar daquilo que alimentava animais imundos para a cultura dele, e ele não consegue. Até que chega o grande ponto de virada na vida desse filho. O versículo 17 registra isso. Então, caindo em si, o filho percebe aquilo que estava acontecendo na sua vida, e ele reflete que os trabalhadores do pai dele têm pão com fartura, e ele estava morrendo de fome.
E o versículo 18 é o trecho mais importante da história do filho mais moço, porque retrata quando ele se arrepende, quando ele reconhece o seu pecado e a sua situação, e então ele aceita até mesmo perder o status de filho para ter o status de trabalhador e ser tratado como um trabalhador. Ele reconhece que ele pecou contra o céu, ele pecou contra Deus e pecou contra o Pai, e que ele não era mais digno nem de ser chamado filho do pai dele, e que ele era para ser tratado como um dos trabalhadores. E a partir disso ele se levanta e vai para o seu pai. E nós chegamos ao segundo ponto, então, do nosso texto, do nosso sermão de hoje, que é o pai que encontra o filho e se alegra. E nós vemos isso acontecendo a partir do versículo 20 até o versículo 24. O filho se levanta e vai para o seu pai. E aqui nós temos provavelmente uma das cenas mais belas da Bíblia, que é, e isso talvez não seja uma coisa fácil, né? Ser essa uma das cenas mais belas da Bíblia. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O pai, muito provavelmente, ao avistar o filho de longe, Jesus está nos mostrando que aquele pai provavelmente estava aguardando ansiosamente o filho. Ele estava esperando pelo filho todo o tempo que o filho ficou fora. Então, nós entendemos isso. O pai estava esperando o filho e logo em seguida ele corre em direção ao filho. Para um homem do status, né, um homem proeminente na cidade, na sociedade, como muito provavelmente o pai era, aquilo era um sinal, até era considerado um sinal de indignidade, aquilo era considerado indigno pela sociedade da época. Ou seja, um pai, um homem proeminente na sociedade, sair correndo daquela maneira era considerado algo indigno. Mas o pai, ele não liga para isso, porque as atitudes do pai neste momento são atitudes de compaixão, e ele vai, abraça e beija o filho. Ele recepciona o seu filho. Então, ele tem uma recepção calorosa, amorosa e misericordiosa de um pai que aguardava a volta do filho. E o filho, então, aquela fala que ele tinha ensaiado quando ele cai em si, ele então coloca em prática. Ele vira para o pai e diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E a partir disso, o pai dá uma ordem aos seus servos. O filho, ele mostra o arrependimento e o reconhecimento do seu pecado ao pedir perdão para o pai. E a atitude do pai demonstra que ele perdoou o seu filho e restaurou o relacionamento entre eles. Ele não aceita o pedido de mudança de status do filho. Ele continua tratando o seu filho como um filho e não como um trabalhador. Por quê? Porque nós temos 4 elementos que nos demonstram isso: a melhor roupa, um anel, sandálias e o novilho cevado. A melhor roupa significava um sinal de honraria, que aquele filho ele possuía honra. O anel era um sinal de autoridade, então aquele filho possuía autoridade em cima dos trabalhadores. As sandálias significam, né, naquela época, tudo isso daqui são coisas que eram da época, era o que representava na época. Os trabalhadores ou os servos, eles andavam descalços. Os filhos
né? Aqueles que eram homens livres, eles andavam com sandálias. Então, o filho receber uma sandália significava que ele não iria trabalhar, não iria ser um servo, não iria ser um escravo, mas que ele era um homem livre. E por fim, o novilho cevado, que é uma das grandes causas da discórdia do irmão mais velho. O novilho cevado era um animal que estava gordo, que estava bem tratado e que era reservado para comemorar situações ou ocasiões especiais. Então o pai demonstra tudo isso, demonstra que o filho então ele seria um homem livre, ele teria autoridade, ele teria a honra e teria um novilho para uma ocasião especial, porque aquela era uma ocasião especial. E assim como no versículo 7 e no versículo 10, o pai reúne todos para comer e se alegrar. Isso demonstra que o filho que estava perdido e morto foi encontrado vivo. A celebração, ela representa esse júbilo no céu por causa do arrependimento de um pecador. E foi isso que o pai disse: comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Só que isso gera um novo problema na vida daquele pai, que é o terceiro ponto, que é o filho mais velho. O filho mais velho que se perdeu, que vai do versículo 25 até o 32. Do 25 até o 27, nós vemos o filho mais velho voltando para casa. Possivelmente ele estava trabalhando no campo, e quando ele volta, ele se depara com uma festa. E essa festa era para o seu irmão perdido, e ele se indigna com essa recepção piedosa, calorosa, alegre, para alguém que estava morto e reviveu. Por quê? Essa atitude, né? Jesus está usando essa parábola para demonstrar a atitude dos fariseus e dos escribas que estavam ouvindo a parábola, que murmuravam porque os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus, estavam sendo transformados, estavam ouvindo da palavra de Deus e estavam sendo alcançados pela palavra de Deus. E o irmão, então, no versículo 28, ele se indigna e não quer entrar. E o que acontece no versículo 28? O pai que saiu correndo para recepcionar o filho que se perdeu, agora vai atrás do outro filho que se perdeu. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Novamente nós vemos o pai tomando a iniciativa. Foi o pai que foi até o filho mais novo para recebê-lo. Foi o pai que foi até o filho mais velho para reconciliá-lo. Então o pai toma a iniciativa para resolver o problema com o filho mais velho, da mesma maneira que ele fez com o filho mais novo. E Jesus aqui ele está apontando para a soberania de Deus, que toma a iniciativa para buscar pecadores desprezíveis que não estavam procurando por Ele. É isso que Deus faz na nossa vida. Nós não estávamos buscando a Deus. Nós estávamos da mesma maneira que o filho mais novo, aproveitando os prazeres deste mundo, vivendo de maneira dissoluta. E Deus ativamente vai lá e nos busca, nos tira dessa situação. O nosso estado natural, o ser humano no seu estado natural, ele foge de Deus com todas as suas forças. Ele foge das coisas de Deus. É somente depois que ele é regenerado, que ele nasce de novo pela fé em Cristo Jesus, que ele então passa a perceber a beleza da vida com Deus. Ele passa a buscar a Deus. Então o pai tomar a iniciativa, e é por isso que eu digo, que eu defendo, que essa parábola ela fala do pai.
O exemplo do Pai aqui é o exemplo do que Deus faz nas nossas vidas. Que Deus vai e nos busca, Ele que toma a iniciativa, porque por nós mesmos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deus vai, nos dá vida, busca pecadores desprezíveis como nós, e nos dá vida, nos traz para perto dEle, nos torna filhos. E a resposta desse filho mais velho para o pai é um problema, porque o pai, ao procurar conciliá-lo, o filho diz: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. A visão do filho mais velho, do relacionamento dele com o pai, era a visão de um relacionamento baseado nos méritos dele. Ele fazia porque ele buscava a recompensa pelo seu esforço. Ele diz: eu nunca transgredi uma ordem tua. E olha o que eu ganhei, eu não ganhei nem um cabrito. Um cabrito na época era muito mais barato do que um novilho cevado. E ele diz: agora vem o teu filho que gastou tudo que você deu e ele tem um novilho cevado. Então essa é a visão daquele filho. Então esse público, Jesus está mostrando para os escribas, para os fariseus, qual que era o modo de pensar, a visão deles. Eles buscavam se relacionar com Deus de maneira meritória, buscando o mérito. E nós vemos isso quando Jesus fala da oração. Que o fariseu, ele batia no peito, ele falava: graças a Deus, porque eu não sou como esse publicano, eu não sou um pecador. E o publicano apenas: Pai, eu sou pecador, me perdoa. Então esse era o modo de ver dos fariseus, dos escribas da época. E no versículo 31 nós temos a resposta do pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. E a resposta do pai mostra que o relacionamento deles não era baseado no mérito do filho, e sim no amor do pai para com ele. Ele diz: meu filho, você está sempre comigo. Você está sempre aqui, está sempre junto. Tudo que eu tenho é seu. E é da mesma maneira que nós não somos salvos por Deus por causa do nosso mérito, por causa daquilo que nós fazemos, por causa daquilo que nós somos. Nós somos salvos por Deus pelo dom gracioso dele, por Ele querer usar a sua graça, a sua misericórdia sobre nós. O filho mais velho, ele não percebia a verdadeira riqueza do relacionamento que ele tinha com o pai. Tudo que era do pai era dele. E o texto termina mostrando: entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai vem mostrar para o irmão mais velho o quanto era valioso aquilo que havia acontecido na vida do irmão mais novo. E ele lembra aqui ao irmão mais velho que ambos pertenciam à mesma família e possuíam a mesma posição. E o que nós então podemos concluir dessa parábola que trata de um pai misericordioso e bondoso? Que o ponto principal, voltando àquilo que eu falei lá no começo, o ponto principal da parábola não é o filho, mas é o pai. Só ele aparece em todos os momentos da parábola, e o enfoque de Jesus está na misericórdia, alegria e bondade do pai, mostrando que Deus é soberano, bondoso e misericordioso ao buscar pecadores que, ao serem salvos, se alegram e geram alegria no céu pela sua conversão. Os dois públicos, os dois filhos, representavam os dois públicos que estavam ouvindo a parábola.
Para ambos, pecadores ou religiosos, a salvação estava disponível única e exclusivamente pela misericórdia, amor e bondade de Deus. E para nós a salvação continua única e exclusivamente disponível pela misericórdia, amor e bondade de Deus. É o Pai Celeste que nos busca quando ainda somos pecadores que nada querem com Ele, para nos transformar em filhos livres do pecado, vivendo na autoridade de Cristo e com a honra do que Cristo fez por nós. O Cordeiro, morto para celebrar que revivemos, é Cristo, que a si mesmo se entregou para nos dar vida. A morte de Cristo não marca apenas o perdão dos nossos pecados, a purificação dos nossos pecados, mas o sacrifício que nos dá a alegria da vida eterna, o regozijo de podermos habitar com Deus, habitar com Cristo no céu. Se você, de alguma maneira, por algum motivo, tem se afastado de Deus e vivido de maneira devassa e libertina, que você possa reconhecer o seu pecado, assim como o filho mais novo, se arrepender e voltar para o Pai pedindo perdão. Saiba que Deus perdoa os seus pecados e te recebe como filho. Se você está vivendo baseado em uma relação de mérito com Deus, achando que suas ações te colocam em posição de justiça própria e salvação, que aquilo que você faz te deixa acima dos outros cristãos, ou que você é superior aos outros por causa das suas obras, lembre-se de que a salvação vem apenas pela fé em Cristo, e não por nossos méritos, e que as nossas obras devem ser feitas para a glória de Deus, e não nossa. Ontem, sempre que eu preparo um sermão, eu vou no YouTube para ver se tem alguma coisa gravado sobre o texto que eu vou falar. E essa pregação, esse texto, possui uma pregação do pastor João Pedro, de 4 anos atrás, que ele diz que ao ler o livro do Timothy Keller, um autor norte-americano, ele diz que nós alternamos entre o filho mais velho e o filho mais moço durante a nossa vida. Em alguns momentos nós vivemos como filho mais novo, nos afastando de Deus. E em outros momentos nós nos sentamos, nós nos colocamos em cima das nossas próprias obras para dizer que Deus não faz o suficiente por nós. Então, que nós possamos olhar para esses dois exemplos e provar da bondade, da misericórdia, soberania e amor de Deus, ao sermos buscados por Ele, quando ainda nós estávamos perdidos, e sermos salvos por meio de Cristo. Que ao olhar para essa parábola, você veja como Deus enviou o seu Filho para ser entregue por você, e recorde ou prove como o Deus Pai te buscou para se alegrar nele, como um filho perdido que foi encontrado. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós naquela cruz. O Cordeiro imolado pelos nossos pecados para nos dar vida eterna. Que nós possamos, ó Deus, deixar de buscar os prazeres deste mundo. Que nós possamos, ó Pai, deixar de confiar naquilo que nós fazemos, para descansar na salvação que vem de Ti. Porque o Senhor nos adota como filhos, ó Pai. O Senhor nos toma, o Senhor nos busca quando nós estávamos... O Senhor nos buscou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor nos deu vida. Que nós possamos, ao olhar para essa parábola, descansar na certeza de que não depende de nós a salvação, mas que o Senhor é misericordioso, o Senhor é um Pai bondoso e amoroso, que transforma as nossas vidas, que nos dá uma vida eterna, e que nós possamos olhar para Cristo e buscar nele o exemplo para nós adorarmos a Ti e vivermos em obediência e santidade a Ti.
Que o Senhor conduza cada um aos seus lares em paz e em segurança. Nos dê uma boa semana, ó Pai, onde nós possamos honrar e glorificar o Teu nome. É em nome e por amor de Cristo que nós oramos. Amém.